meu povo! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Vocês já sabem, eu sou Catarina, professora e sua apresentadora do Caminhos da Educação. Aqui nesse programa, você vai ficar por dentro de tudo que está rolando na educação da nossa cidade. E também vamos trazer várias informações para pais, professores, crianças ficarem ligados no que precisa estar atento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde infantil, bem-estar, desenvolvimento da criança e como o cuidado com o corpo pode ser importantíssimo para a aprendizagem dessa criança. Fica com a gente! E para a gente começar falando sobre esse assunto, vamos chamar aquele quadro que vai fazer você entender um pouco sobre isso. Pausa para dica. Chama a produção! Você sabia que o sono regulado, acompanhamento pediátrico e uma alimentação equilibrada podem ser indispensáveis para uma criança no momento da aprendizagem? Muitas dificuldades de atenção, cansaço excessivo e até queda no desempenho escolar podem estar relacionados também à saúde física da criança. Então, fiquem ligados na saúde da sua criança, que às vezes o problema que ela está tendo na escola tem mais a ver com a saúde do corpo. Cuidar da saúde é também cuidar da aprendizagem. Fica a dica! E para continuar falando sobre esse assunto mega importante, nós chamamos aqui no nosso programa Monique Villari. Monique é médica formada pela Unigran Rio, em Duque de Caxias, atua como pediatra desde 2019 e é especialista em hematologia pediátrica desde 2021. Com formação pelo Hospital Estadual da Criança e pelas obras sociais Irmã Dulce. Seja muito bem-vinda, Monique, ao nosso programa. Olá, boa tarde. Então, eu sou Monique, como Catarina mesmo já apresentou antes. Eu sou de Feira de Santana mesmo, natural de Feira, né? Me formei em medicina na Unigran Rio, em Duque de Caxias. Depois voltei para minha cidade de Natal. Fiz pediatria pelo Hospital Estadual da Criança e depois fiz hematologia pediátrica pelas obras sociais Irmã Dulce em Salvador, né? E formei em 2021 de toda essa trajetória aí, né? E vim aqui um pouquinho bater um papo hoje com Catarina, né? Para falar sobre pediatria, hematologia, enfim. Me conta, de onde que surgiu esse interesse na pediatria em si e na hematologia pediátrica, né? Uma coisa tão específica. Então, minha história de escolha de residência não é uma história bonita, né? Desde criança eu sonhei com pediatria, não. Acho que se eu falar isso eu estou mentindo. Na verdade, a escolha da pediatria foi por ter residência em Feira de Santana, né? Eu não queria mais morar fora. Aí queria ficar entre Salvador e Feira de Santana, e aí uma das opções que tinha era pediatria, eu falei, olha, eu vou testar. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu paro e vou estudar para outra residência. E então eu comecei pediatria e, por incrível que pareça, fui me apaixonando a cada dia, lá dentro já da residência, né? Vivendo cada dia ali da residência. E aí, durante a trajetória na pediatria, surgiu o interesse por oncohematologia, né? Mas na época que eu fui fazer a residência de hematologia, a oncologia não tinha em Salvador ainda, estava acabando de ser implantada no Hospital Marta Gomes Gesteira e eu preferi ficar só na hematologia mesmo, e aí concluí em 2021. Quais são os sinais? A gente tem muitos pais que assistem a gente. Quais são os sinais de que a imunidade da criança está comprometida? Então, imunidade é um assunto bastante polêmico e ao mesmo tempo, né, muito procurado pelos pais, né? Sim. Porque, assim, quem é o pai que não quer que seu filho tenha uma imunidade, uma boa imunidade, né? Nossa, corre atrás a fogo e a qualquer custo para ter, né? Mas, enfim, por incrível que pareça, essa questão de imunidade, ao contrário do que muitos pais, eles pensam, eles têm assim na cabeça, nossa, meu filho todo mês adoece, tem resfriado, infecciona, fica doente, tem que ficar em casa, afastado das aulas 2, 3 vezes no mês. A imunidade dele está baixa. Não, muito pelo contrário. Ele está ali adquirindo imunidade a cada dia, né? Quanto mais a criança se infecta, né? E ela consegue se proteger sozinha ali, você consegue manejar esse paciente, essa criança em casa, né? Com sintomáticos, hidratação, afastamento da área escolar, e ela se recupera bem sem precisar ir para uma emergência,
esse paciente tem uma imunidade boa. Aí, ao contrário de que todos os pais pensam, né? Uma imunidade comprometida é aquele paciente que demora a melhorar, volta e meia está na emergência, precisa de internamento, tem infecção por fungo, né? Que não é uma coisa muito comum na pediatria. Então, esse sim é o paciente que a gente deve ficar atento e investigar talvez algum comprometimento de imunidade. Mas aquelas crianças que, imagine, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Soltou um dado em um dos artigos que fala que uma criança normal, rígida, em idade escolar, ela chega a adoecer 10 a 11 vezes por ano. Isso é quase uma vez por mês, entende? E isso é normal, é o esperado, principalmente em crianças que começam agora, né, a escola, primeiro ano escolar, é esperado, tudo esperado. E mesmo uma criança com uma boa imunidade pode ficar doente essa quantidade de vezes? Pode, sim. Com certeza. Inclusive, ela está, na verdade, adquirindo, capacitando a imunidade a cada infecção que ela pega. Que eu acho que a maioria da parte é vírus, né? Existe um imaginário das pessoas de achar que a pessoa que tem uma boa imunidade, ela não fica doente. Exatamente, não é bem assim. Não é verdade, né? Na verdade, a criança que tem uma boa imunidade, ela fica doente e ela consegue combater com o próprio sistema imunológico aquele vírus, aquela bactéria. O pensamento é justamente esse. E a alimentação e o sono, você acha que impacta? Sim, com certeza. A alimentação a gente sabe, né? Alimentação saudável, rica em frutas, verduras, para a gente ter ali da alimentação os nutrientes necessários, né? E o sono, uma qualidade de sono, até a gente adulto, quando a gente não dorme bem, a gente não fica bem ao longo do dia. Isso compromete, às vezes, todo um dia. Então, vai dificultar a vida da criança na escola, o aprendizado e tudo mais. Respeitando sempre os horários, né? A gente saber da produção de melatonina e cortisol, que a criança é sempre ali no final do dia para o início da noite, entre 18 horas até 21 horas, é o pico da melatonina. Então, se eu tenho uma criança que dorme depois da 9, essa criança é uma criança mais irritada e ela vai ter mais cortisol do que a melatonina e tudo isso interfere no sono, né? E melhor do que alimentação e sono são as vacinas, que a gente não pode deixar de falar, né? Sim. Que um calendário vacinal atualizado, né? Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, é essencial para adquirir uma boa imunidade. Com certeza. E como a escola pode ajudar na prevenção de surtos de viroses? Então, a escola acaba que aquelas crianças em idade escolar, né? Ela vai ajudar muito. Por quê? Passando a orientação para os pais, né, de que quando a criança adoeça, que mantenha fora da escola, né, que é para prevenir também que isso, né, acabe passando, né, porque vírus geralmente a maior parte das vezes, então vai passar de criança para criança, né. E elas pegam na escola. Exatamente, elas pegam na escola. Então reforçar isso para os pais, né, que não mandem para a escola, né? Eu sei que a gente tem, na nossa realidade, muitos pais que, na prática, às vezes a criança estuda em horário integral e não tem uma pessoa que fique em casa com ela. Então, às vezes, assim, se eu não mandar para a escola, e aí? Eu vou faltar ao trabalho? Então, existe todo um contexto, né? Sim. Por trás da criança doente que a gente tem que levar em consideração. Mas, assim, o mais importante é não respeitar aquele momento, né, da doença, não enviar para a escola, né? Reforçar com os pais em relação a boa higienização em casa, de mãos e tudo mais, do próprio adulto, né? Quando chegar do trabalho, dependendo do tipo de trabalho, tirar a roupa, tomar seu banho, para evitar que transmita alguma coisa ali de fora para a criança, né? Que leve para casa, né? Já conscientizar os filhos da lavagem das mãos na escola. A escola também pode ajudar nisso também. Em relação à hora do lanche, né? Não compartilhar utensílios, isso é muito importante. O copo ali bebendo. Eu sei que é criança, né? Que às vezes ali, né? Pega, não tem jeito, às vezes foge do nosso alcance, mas é uma coisa importante. E a questão da vacina também. Eu acho que toda escola deveria checar o calendário vacinal da criança muito importante. E chamar, né, ali aquela mãe, aquele pai para a realidade, se caso tiver alguma vacina em atraso, né? E fazer mesmo conscientização disso, né? Colocar isso público, notório, para que todo mundo tenha acesso, que a vacina é importante. Eu acho que não custa nada, né? Reforçar.
E os professores também acabam sendo muito vítimas dessa situação. Sim, com Porque certeza. professor, para ficar doente também é muito fácil. Isso. Por conta desse contato. Tato mesmo. Como é que o professor consegue evitar esse... É porque é difícil evitar o contato, né? Não, é difícil evitar o contato. Ele tá ali, claro que a gente tá falando de uma pessoa adulta, né? Que tem uma imunidade mais fortalecida. Já passou por isso tudo, Sim. né? Que essa criança tá ali, né? Adquirindo sua boa imunidade. Então, vai passar por esse processo, mas evitar dessa forma, né? Lavando as mãos sempre e orientando as próprias crianças ali no ambiente. Antes de ir lanchar, por exemplo, lavagem das mãos. Vai pro parquinho, volta pra sala de aula, lavagem das mãos. Né? Interessante até que, inclusive, dependendo da idade da criança, que essa preocupação maior, assim, de conscientizar, é aquela criança, né, na fase inicial da escola, que tem um banheiro dentro da sala de aula, porque às vezes isso facilita, porque essa criança não vai conseguir ir no banheiro sozinha, precisa de um apoio. Eu tô falando daquela criança, né, de 3 a 5 anos, Sim. por exemplo, né? Enfim. E algumas pessoas pensam que saúde e educação, elas não se correlacionam, mas a anemia, por exemplo, ela é uma coisa que pode afetar o desempenho Sim. escolar de uma criança. Com certeza. Como? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, hoje, na verdade, o carro-chefe, né, da anemia é a anemia por deficiência de ferro, né, a anemia ferropriva. Essa anemia é uma anemia muito frequente nessa faixa etária de 0 a 5 ou 6 anos. Não tem jeito. E não é por nada, não. Não é porque a mãe não cuida, não é porque a criança não come. Às vezes é uma criança que tem uma boa alimentação e segue tudo direitinho ali, rotina, sono. Mas, enfim, nada mais é porque essa criança está em constante crescimento e desenvolvimento. É uma tecla que eu bato bastante. Então, essa criança depende o tempo todo, recruta o tempo todo ali mais ferro consumido por causa do crescimento e do desenvolvimento. Então, hoje, a gente tem, de uma forma geral, né, nas políticas públicas mesmo, né, o uso do sulfato ferroso preventivo, né, de 0 a 2 anos de idade e de acordo ali com o fator de risco da gestação, enfim. Mas todas as crianças, independente, precisam ter esse uso profilático do ferro, justamente para a gente prevenir a anemia. Então, hoje a gente não espera mais a criança ter anemia de fato, né? A gente já faz a profilaxia, já faz os exames para evitar. E como isso reflete na escola? O paciente que tem anemia ferropriva propriamente dita, ele pode ter sintomas, né? Além de ser aquela criança que anda fraca, sonolenta, indisposta, né? Disposição, é uma criança que vai ter dificuldade de aprendizado, de concentração, né? Ela afeta mesmo a parte cognitiva da criança, né? E o desenvolvimento neurológico, sem dúvidas. Então, o melhor é como prevenir isso, né? Manter um acompanhamento regular com o pediatra, né? E fazer a suplementação de acordo com a orientação do seu médico. Como pais e professores podem identificar, na verdade, o cansaço ou a falta de concentração? E isso pode estar ligado a alguma condição clínica? Tá. Então, agora a gente, na verdade, vai falar dessa dificuldade de concentração não mais relacionada à anemia, Sim, né? mas relacionado a outras coisas, né? Outras patologias. Eu costumo sempre falar que se você, professor, né? Você tem ali uma criança que te chama atenção e no dia a dia, e você já vê que aquela criança é diferente, destoa de todas as outras, né? Na hora ali de uma rodinha, de uma atividade que exige ali que ela fique sentadinha, que ela concentre mais, que exige um pouquinho mais dela, ela deixa a desejar, não espere observar mais para você poder sinalizar para a família ou para a coordenação que seja, né, o que competir ali para você em relação a gente passar essa informação logo. Por quê? Quanto antes a família souber da suspeita, a intervenção é precoce e a gente tem uma evolução muito favorável. Então, eu sempre falo o seguinte, se tem dúvida, tem alguma coisa. Então, se é uma coisa que chamou atenção para você, professor, e é uma coisa diária que tá te incomodando ali, passa logo para frente, não demora, não fica ali, né, aquela coisa assim, não, será que não é isso? Eu vou esperar mais um pouquinho. Não,
Eu acho que o importante é a gente sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Verdade. Porque o excesso, a gente vai lá, investiga, vê que não é nada, todo mundo sai feliz, né? E a falta, a gente deixa de estar fazendo alguma coisa. E se for realmente alguma coisa, a gente vai intervir de forma precoce, vai começar tudo e vai ser um desfecho mais favorável ainda para todo mundo, né? Para os pais, para a escola, todo mundo sai ganhando, né? Não tem erro. Agora, quais orientações você daria para os pais que têm receio de investigar sintomas? Existe muita desinformação hoje em dia. Não, né? existe desinformação. Existe a resistência da parte dos pais, Verdade. né? Aquela coisa assim, eu sei que tem alguma coisa, mas eu não quero acreditar, né? E quem é mãe sabe muito bem disso, né? A gente é aquela coisa, né? Eu não estou cega, mas eu não estou enxergando isso, sabe como é? Às vezes o vizinho fala, a tia fala, O o professor fala, né? A gente acaba que todo mundo tem uma história dessa, né? De algum conhecido, olha, hoje tá com 15 anos, mas lá quando ele estudava, um professor falou e a mãe não levou a sério, né? Não é que a mãe não levou a sério, né? Às vezes ela custa, é aquela coisa, é acreditar, enxergar. Uma mãe não olha o filho com o mesmo olho que você, por exemplo. Verdade. Por exemplo, você não vai olhar minha filha com o mesmo olhar que eu olho. É diferente, não adianta. Então a gente tem que respeitar isso da mãe, né? A escola também abordar isso da mãe de uma maneira diferente, mais profissional, com a ajuda da psicopedagoga, sempre, psicologia, uma equipe multi que tem na escola, né? Um serviço social também ajuda nisso, né? Então, assim, eu acabei de que me perdi até na pergunta. Como a gente vai combater esse receio dos pais de investigar esses sintomas? Essa equipe aí. Eu já tô te respondendo, acabou que eu te respondi. Porque é muito importante isso, né? Porque às vezes ali só a professora falar numa reunião de escola não é o gatilho que vai fazer a mãe ali, né? Tem mães que já, inclusive, já chegam na escola e falam, olha, pontua, né? Você observa junto comigo, isso daí é muito legal, né? Que aí a professora já tem uma balança, uma medida de casa e se ela perceber alguma coisa vai ser mais fácil para ela abordar com a família. Mas tem pais que realmente não ainda, né? Não chamou a atenção dos pais. Então a escola, querendo ou não, é essa referência para dar aquela chamada de atenção, né? Tá sendo falado muito que é a G6PD, a deficiência de G6PD. Fala pra gente um pouquinho o que é isso, né? Alguns pais não sabem, não entenderam, muita desinformação. Fala pra gente o que é, como é que funciona, quais são os sintomas. Então, a deficiência de G6PD, né, é uma novidade na medicina, assim, em relação ao diagnóstico mesmo que eu estou falando, né? Hoje, a maioria dos diagnósticos de deficiência de G6PD é no teste do pezinho, mas no teste do pezinho ampliado que eu estou falando. Ainda a gente não tem no Ministério da Saúde, no teste do pezinho do posto de saúde, né? Então, aquelas famílias que tem um diagnóstico da deficiência, né, já tomam um susto, né? Nossa, o que é isso? Na hora que o pediatra lhe dá a notícia, né? Mas trata-se de uma doença genética, né, ligada ao cromossomo X. Isso quer dizer que sempre a mãe vai ser portadora da doença. Então, ela não tem a doença, mas ela transmite no X ali para o menino. Então, é por isso que na grande maioria a gente tem as deficiências no sexo masculino. Não é raro a menina ter, mas pode acontecer, né? Como tudo na medicina, né? A gente não pode dizer nunca, mas enfim. A deficiência nada mais é do que uma enzima que ela é ligada na formação das hemácias, né? A criança que tem a deficiência, ela tem a enzima funciona, mas a quantidade de enzima, ela é reduzida. Isso significa que ali, em algum momento de estresse, momentos de infecção, enfim, que a gente precisa mais da produção de glóbulos vermelhos, possa ser que essa enzima não dê conta, a que ela tem não seja suficiente para produzir mais hemácias e ela pode causar ali uma hemólise e acabar a morte das células, né? Enfim, o que isso quer dizer? Que um paciente com deficiência de G6PD, ele pode vir a ter anemia, mas essa anemia, na verdade, ela precisa de um gatilho, ela precisa de um motivo. E o motivo, às vezes, é a exposição a medicamento, que ele é restrito, a uma infecção viral ou bacteriana, ou às vezes a um corante alimentar.
Então, por isso é uma coisa muito nova e que assusta muito os pais, porque na hora que chega na consulta, que a gente dá aquela lista de medicamento, aquela lista de corantes, acaba que diz, meu Deus, e agora? Né? E fora todos os mitos que existem aí na vida, né, de dizer que a G6PD compromete a imunidade, que a G6PD pode virar leucemia, tudo isso são mitos e que não existe, né? Uma criança tem uma vida normal, mas que os pais precisam ficar ali atentos ao uso de medicamento, à alimentação e aos sinais e sintomas, se um dia vier a ter alguma crise hemolítica e de fato ter anemia, que isso pode acontecer ou não. Mas é uma deficiência que acarreta mais crianças mesmo? Ou quando você é adulto, você também... Não, como é genética, né? Então isso quer dizer que muitos adultos por aí têm a doença, têm a deficiência e não sabem, porque nunca tiveram anemia de fato e por isso nunca descobriram. Já tem crianças que às vezes não fez o teste do pezinho ampliado, que é pela rede particular e fez pelo SUS, que não sabia quando faz 10 anos de idade, uma anemia grave, chega no hospital, quando a gente vai pesquisar ali, a gente descobre, tem o diagnóstico da deficiência de G6PD, né? Então, assim, a gente tem as duas coisas, né? Tem aquele adulto que não sabe que tem, que vive a vida inteira e que talvez nem descubra, para você ter noção de que uma coisa assim realmente tende a ser benigna e autocontrolável. E é isso. E quais cuidados os pais devem ter com uma criança que tem deficiência de G6PD? Falando assim, propriamente da área escolar mesmo, da inserção dessa criança na escola, né? Ter o acompanhamento com o hematologista pediátrico, no momento da matrícula, ter um relatório ali do hematologista pediátrico, né? Informando o que é a doença, quais são, assim, os sinais e sintomas que até o professor ali, né, vai ficar atenta para qualquer coisa, chamar o responsável, né? A lista de medicamento, a lista de corantes também enviar para a escola é importante. E principalmente crianças de 3 a 5 anos, né, ter ideia de que não vai atrapalhar nada na evolução de aprendizado e desenvolvimento da criança dentro da escola, né? É uma coisa que acaba que os pais têm medo demais, né? Porque, por exemplo, meu filho vai brincar com massinha, vai brincar com tinta guache. E tudo isso tem corante, né? Mas isso daí é externo, né? Então, o cuidado que se tem que ter e de não ingerir, que esse cuidado aí a gente tem que ter para qualquer outra criança. Então, porque nenhuma criança deveria. Exatamente. Tinta, né? Então, é uma coisa que é para ficar mais tranquilos mesmo e deixar que essa criança vai viver uma vida normal e de repente aí com bom acompanhamento, como um diagnóstico foi precoce, ela vai viver a vida inteira e de repente não vai ter nem anemia. E tem a questão do corante alimentício também, né? Às vezes educação infantil, principalmente, tem muita festinha de escola, bolo. Então, na verdade, isso aí é um cuidado que tem que ter, sim, mas deixa ao mesmo tempo a gente confortável, porque essas crianças, na maior parte das vezes, os pais têm um cuidado e acabam não apresentando muito industrializados para essa criança. Então, nessa idade, né, que segue uma rotina, que segue bem ali a orientação de um pediatra, ele não vai estar fazendo uso de enlatados, né? Mas existe o código, né, lá, e existe a composição dos alimentos, que aí cada mãe vai aprendendo no dia a dia, na prática, quando essa criança tiver o interesse e for se expor a esses, né, vamos dizer, salgadinhos, biscoitos recheados, ela vai lá e não são todos que estão, né, restritos, não são todos que elas não podem, vai ter sempre algum que vai salvar e que ela vai poder comer, mas fazer isso com segurança, claro. E mesmo depois de crescido, a criança ainda tem que evitar esses tipos de alimentos? Sim, a orientação é que sim, né? Claro que essa parte inicial aí, como a doença é uma novidade, um diagnóstico novo, acaba que segue no automático, eu sempre falo isso, né? Se é uma criança que tem um diagnóstico no teste do pezinho, essa criança já vai crescer aprendendo e sendo educada para isso. Diferente de uma criança que de repente com 10 anos de idade descobre eu tenho deficiência de G6PD, vamos começar tudo do zero aqui, né? Então vai ser mais difícil para essa criança, vai ser mais difícil para essa família, então de uma forma geral é isso.
E uma coisa interessante que você falou sobre a questão eu estava falando sobre as festinhas escolares. É nessa idade, então, de 3 a 5 anos, é ideal que não tenha nenhum tipo de alimento industrializado, né? Não só por causa das crianças de deficiência de CSPD, mas Sim. que são alimentos que É uma não orientação são tão... para a criança de uma forma geral, né? Na verdade, assim, a gente tem a ideia de uma criança de 3 a 5 anos, ela geralmente vai comer o que vai ser ofertado ali, né? Então, se ela nunca experimentou, se ela nunca tomou um refrigerante, por exemplo, ela não vai ter vontade de tomar um refrigerante, né? Ela precisa primeiro conhecer o refrigerante, ela precisa primeiro ter o contato, saber o sabor, saber se é bom ou ruim. Aí sim vai despertar o interesse. Mas só vai despertar o interesse se a gente adulto oferecer, Sim. né? E agora nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Deixa um recado para o pessoal de casa sobre prevenção, sobre a saúde da criança, a importância de buscar, né? A gente sempre está em contato com o pediatra para estar sempre atento à saúde da nossa criança. Assim, o recado que eu vou dar agora, de uma forma geral, é, né? Mantenham as suas crianças vacinadas, né? Com cartão vacinal atualizado, né? O que está ao nosso alcance é isso, a alimentação bem nutritiva que tiver no nosso alcance, um sono de qualidade. Tudo isso faz parte da vida de uma criança e de uma vida saudável, né? Então a gente hoje está em busca sempre de vida saudável. Na verdade, a gente hoje quer ao máximo evitar doenças. E hoje, na verdade, a gente trabalha com prevenção. Hoje a gente não espera uma criança adoecer para ir ao pediatra, né? O raciocínio é, eu vou fazer acompanhamento com o pediatra do meu filho para eu evitar qualquer circunstância. Ou, se tiver qualquer coisa, que seja logo diagnosticado precocemente, que aí a gente tem uma evolução prognóstico bem favorável, né? Eu acho que o recado é isso. E a vacina é o que a gente tem, assim, de concreto e que todo mundo tem acesso, né? Que tá aí. Então, é o que eu reforço. Muito obrigada, Monique, pela sua participação. Obrigada por trazer informações tão importantes sobre a saúde infantil. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Espero ter contribuído aí, né, para maiores informações para os papais, mamães e todo mundo que assistir. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esquece, semana que vem tem mais Caminhos da Educação. Um beijo e até semana que vem.